mil histórias na cabeça. E aí, eu queria jogar para o Fabiano, né? Nesse processo de começar e recomeçar novas histórias. Como é que tu organiza o seu processo de trabalho? Como que eu organizo? É uma história por vez? Não, na verdade, eu acho que eu não sei se meu cérebro que funciona assim porque ele funciona assim, ou se funciona assim porque eu trabalho na área de inventar história e meu cérebro está sempre em busca de contar história. Enfim, geralmente eu tenho uma ideia de história por dia. E é uma meta, não é sempre assim, mas eu tenho muitas histórias que nascem, muitas histórias que não são boas, mas geralmente quando eu vou para um lugar que eu estava numa barraca de praia em João Pessoa, eu parei para sentar, eu comecei a olhar ao meu redor, as pessoas e tudo, eu comecei a imaginar qual a vida dessa pessoa e tudo. Eu comecei a me dizer se isso não poderia ser uma história. Então, é assim que a minha cabeça é feita. Então, já que a minha cabeça é feita assim, cheia de coisa, eu tenho um arquivo no meu computador que se chama Ideias e Projetos. Eu coloco tudo que me passa na cabeça. Eu vou ler um artigo de jornal para me dar uma ideia. Estou escrevendo esse arquivo. Ficando madura, e quando eu entrego todas as minhas páginas do projeto que eu estava terminando, eu já sei que eu vou para essa história. Porque é uma questão de momento, é uma questão de motivação, é uma questão de amadurecimento dessa ideia. Então é assim, na verdade, eu não sei se tu é assim também, mas eu acho que tem a ver com quando você trabalha numa área, a tua cabeça é toda voltada, tipo, sei lá, talvez com um advogado, ver se os caras que podem defender, o que não vai, não sei, mas eu acho que vai ser isso. Quando eu falei sobre esse teu poder de contar as histórias, mostrando e não mostrando, né? Eu me remeti no próprio As Vidas, mas também sobre o teu quadrinho, que eu acho que é o teu maior quadrinho, que foi em 3 volumes, né? Aqui no Brasil, foi publicado em 3 volumes, acho que na França também, foi assim, que é o Odisseia Aqui. Eu falava totalmente errado. Mas eu estou falando do jeito português, mas o nome Aqui. E é sobre um refugiado da Síria, né? E o quadrinho já começa com um murro no teu estômago, né? Quando você vê sobre... A gente acompanha as notícias, né? Mas quando você está ali, acompanhando aquela narrativa, que praticamente deve ser muito difícil, porque você acompanhou esses relatos, né? Eu até estava conversando com o Zé, na época que a gente estava lendo, o Zé tá até aqui, e eu falava assim para ele, assim, Zé, eles morreram, cara. Aí o Zé, não, Yuri, ele contou a história pro Fabiano, ele morreu. Mas é muito do contador de histórias, né? De apresentar esses relatos e apresentar ele com os temperos de não vou contar isso agora, né? Deixa o pessoal pensar, deixa o pessoal refletir. Como foi receber toda essa carga, que é uma carga dramática? No próprio quadrinho, tu mostra também meio que a produção, uma tua transição, né, de artista, porque tu estava começando a trabalhar também digital nesse período, né? Então, foi muitos desafios durante a produção do Hackson. Bem, como foi esse processo? Na verdade, antes de entrar numa história, eu não vou tentando imaginar as dificuldades que eu vou enfrentar, porque cada história tem umas dificuldades. Então eu sei que se eu começar a imaginar as dificuldades que eu vou ter que enfrentar, vai me frear. Então, por exemplo, se eu soubesse logo no começo que eu ia ter que desenhar 3 volumes, que eu ia ter que entrevistar o Aqui durante 1 ano e meio, eu já estaria dizendo nada. Então eu vou entrando meio que com pureza. Como foi? Como eu fui aprendendo fazendo. Quer dizer, eu nunca tinha feito entrevista, eu tinha que aprender a fazer entrevista com uma pessoa que não fala francês, então eu estava com um intérprete para me ajudar. No começo eu estava perguntando para ele, eu tinha anotado umas perguntas, eu estava seguindo esse roteiro de pergunta, mas eu descobri que não é a melhor forma de entrevistar, porque você já com um caminho definido, a pessoa só vai seguir seu caminho. Ela não vai se autorizar a explorar outras áreas e tudo. Então, depois do momento, eu vi que a melhor forma era como a gente está fazendo agora. Dialogando e a pessoa me abrindo uma porta. Ah, eu gostei dessa nova sala que você está me mostrando, eu vou entrar, vamos explorar junto. Então, foi assim, aprendendo, descobrindo e fazendo e pronto. E depois eu me deixei levar pela história. Na verdade, o momento da entrevista não foi a carga emocional maior, porque eu estava mais preocupado por questões técnicas.
como levar a entrevista, para onde levar a entrevista, o que eu tinha que perguntar para ele, o que eu tinha que pedir para o intérprete dizer para ele. Então, eu não era muito atento, eu era atento à história, mas não da mesma forma, eu não estava receptivo em termos de emoção. Essa parte de receber a emoção, que era muito forte, aconteceu mais no momento de reescrever a entrevista e desenhar. Aí foi mais pesado. A gente estava até falando, foi todo esse desafio, né? Porque durante o processo, tu se tornou um outro artista também, né? Se tornou um jornalista, porque é um processo jornalístico, né? E também esse migrado digital, ou seja, no teu maior quadrinho, tu escolheu todos os desafios, né? Como é que foi isso? Porque, na verdade, quando eu fiz meus 2 primeiros quadrinhos, eu fiz de maneira artesanal, no papel, tradicional, no papel. Só que é muito demorado, porque desenhar, aí depois ter que apagar, tá com dor no punho. Eu tentei terceirizar com minha esposa, mas não queria não. Eu tinha um scanner A4, então eu tinha que escanear em 2 máquinas, depois juntar. Aí quando eu comecei a visualizar que a Odisseia de Hakim ia ser 3 volumes, eu decidi, se eu fizer isso, eu vou passar 10 anos para... Então eu comprei uma Cintiq, é assim que a gente fala, Cintiq, que é uma mesa digital. É um tablet gigante. Só que eu não gostei muito, eu fiz o primeiro volume com essa Cintiq, mas eu terminei com o Dominique, que eu achava muito a sensação muito boa, a sensação do desenho. Eu acho que eu tentava reproduzir o traço que eu fazia com pincel na Cintiq, então eu apertava muito e terminei o livro com dor no braço. Então eu passei para o iPad, que eu acho muito mais fácil, mais leve. Mas mesmo assim, eu, por exemplo, estou fazendo essa migração agora. Eu ainda sinto... não tem a leveza do pincel, não tem a leveza do não caneta. É um desafio, assim, pelo menos eu imagino que tenha sido, porque foi uma forma nova de contar uma história também, né? Tu vai no processo jornalístico, depois vai fazer a transição desse roteiro jornalístico para o roteiro de quadrinhos e tal. E até a tua convivência familiar se torna também personagem dentro dessa história, né? Porque eles passam todo esse processo junto contigo, né? Como é que essa escolha de o que eu conto e o que eu não conto? O que eu introduzo e o que eu não faço? Na Odisseia de Hakim, tu vai dizer Isso. Bom, primeiro eu considerei que a parte do Hakim deve ser a 95% das páginas, porque a história é dele. Na verdade, eu coloquei a minha participação nesse quadrinho, assim, eu me desenhei nesse quadrinho porque o que me interessava também era mostrar que essa história que parece tão distante, na verdade faz parte do nosso cotidiano. No dia a dia, a gente nem sabe, mas a gente é rodeado de gente que estão vivendo experiências muito difíceis. Então, como essa história do Hakim é extraordinária, parece extraordinária, eu queria que tivesse alguns momentos comigo, falando do cotidiano, falando da maneira como ele está conseguindo viver na França, justamente para recriar essa proximidade, porque o comecinho dessa obra foi justamente no momento que muita gente estava rejeitando os refugiados na França, mostrar que atrás dessa palavra de refugiados, que é uma palavra muito genérica, existem vidas. Então tu pode dizer, eu não gosto de refugiado. A partir do momento que tu sabe que atrás de refugiado existe tal vida, se tu diz, eu não gosto dessa pessoa, quer dizer que tu não tem coração, né? É impossível. Então eu queria realmente mostrar esse cotidiano e essa proximidade. E eu queria saber como é que começou essa parceria de Miguel, Fabiana, porque o Fabiano já tinha um processo criativo dele, como ele gostava de contar as histórias, aí de repente tu entra para adaptar, para viver esse universo dele, sem sair muito, mas colocando muito a tua identidade também. Eu gosto de dizer, o colorido também conta muito da história, né? Assim, acho que como isso acabou surgindo, talvez seja mais fácil o Fabiano falar, porque acho que depois de fazer um quadrinho de 900 páginas, deve ter cansado de fazer tudo. Eu entendo. Mas eu lembro que a gente está trabalhando acho que há uns 2 anos juntos, próximo disso, né? Eu estou ouvindo da nossa O primeiro trabalho o primeiro trabalho de vocês foi o Reflexo do Mundo na Luta. na luta. Esse foi o primeiro. Esse foi o primeiro. Aí depois, Inesquecíveis. Isso.
Aí depois a gente já trabalhou no segundo volume de cada um. Mas basicamente o Belo, acho que ele comentou com o Daniel que estava procurando pessoas, acho que de indicação a ele, né? E como eu já trabalho com o Daniel com Coras desde 2018, aí ele me indicou, eu conversei com o Fabiano, a gente fez um testezinho, demorou um tempo até eu conseguir adaptar algumas coisas, porque o Fabiano tem um estilo de cor dele já bem característico, né? De como ele narra as histórias dele. E assim, para quem olha, talvez ache que é simples porque tem poucas cores. Não é não. Mas acaba sendo uma coisa muito mais pensada, porque você pode jogar qualquer cor, né? A cor não está ali para colorir, ela está ali para amarrar. E aí demorou um tempinho até eu entender como é que a cabeça do Fabiano funcionava e do porquê das decisões dele, porque sempre eu faço, mas ele dá um feedback, revisa, né, o que foi feito. E foi muito legal isso, porque eu acabei entendendo muito do que ele queria dizer, do que ele queria narrar, pela maneira como ele fazia sobreposição de cores, o que estava em primeiro plano, o que estava lá atrás. Né? Então foi daí que surgiu. Né? Hoje em dia eu não dou muita dor de cabeça hoje não, né? Hoje em dia eu não dou muita dor de cabeça não, né? Não. Eu acho que a principal adaptação que tu teve foi talvez de entender que a maneira como eu trabalho as cores é mais uma questão de luzes do que de cor. Sim. Né? Então, geralmente quando tu começa a trabalhar com uma pessoa que faz a tua colorização, sempre tem uma fase de adaptação, mas foi beleza. E realmente foi como ele contou, eu estava, na verdade, na luta, a primeira reportagem fui eu que fiz a cor, sendo que por falta de tempo eu não queria continuar. A Odisseia de Haki eu fiz a cor. Naruto, a primeira reportagem eu fiz a cor, mas eu não gosto de cor, eu de colorir. Eu vou te dizer que é uma coisa que eu não gosto. Eu ia até te perguntar como foi, né, você sempre fez o quadrinho sozinho, né? Lógico, tinha outras histórias e tal, mas sempre fez esse quadrinho sozinho. E tem uma outra pessoa mexendo na tua obra. Será que é tão fácil assim? Ou pra ti foi libertador? Não, eu não tenho essa coisa de ser muito. Como eu posso dizer? Não, mas não tem isso. Realmente, de boa, eu vou. Para mim, o que importa é ir para o meu caminho. Agora, por exemplo, eu estou fazendo uma série com um desenhista, uma série infantil, que não foi publicada aqui no Brasil, e ele desenha o que eu escrevo. E é muito interessante, porque eu faço layout para ele, aí depois ele vai desenhando do jeito dele. E eu acho massa, porque ele vai inventando coisas que eu nem tinha na cabeça. Então, eu deixo, assim, não é minha obra, é nossa obra. Então, o meu trabalho mais o trabalho dele, que vai dar uma coisa maior que isso, o meu trabalho mais o dele. Então eu faço da minha parte, depois ele vai, às vezes ele pode trocar, ele pode mudar as falas nos balões se ele acha que pode. E quando eu acho que vale a pena eu limpar, sem problema, eu não tenho essa questão do ego de dizer não, é meu quadrinho que faz o que eu digo. E o Fabiano também está nesse processo de contar coletâneas, né? Muitas histórias cruzam, o outro funciona assim, o Inesquecíveis também. E eu acho que contar histórias pequenas, histórias mais curtas, é muito mais difícil. Porque você tem um número de páginas que você precisa, precisa passar para que as coisas fiquem lineares, né? Porque quando a história é maior, aí eu consigo contar isso com mais tranquilidade. Como é esse processo para ti, tu acha melhor? Como é adaptar? Às vezes a pessoa que sentou contigo passou 2 horas conversando e contando uma história de 6 páginas, por exemplo. Na verdade, parece um pouco com o trabalho da Odisseia de Haki, porque quando eu faço a entrevista dessas histórias inesquecíveis, a gente conta o que é inesquecíveis para o pessoal. Por favor. Então, inclusive, Inesquecíveis é o atual trabalho do Fabiano que está sendo publicado aqui no Brasil. Já tem as cores do Miguel nesse trabalho, né, também. O Miguel está com ele? E são 6 histórias, né? 6 histórias. Esse projeto ele nasceu porque eu fui chamado por uma revista na França para fazer publicação na revista. Então eles queriam que eu fizesse um retrato de sociedade, entrevistando pessoas sobre um momento importante da vida delas e que eu colocasse essas histórias em forma de quadrinhos. Então, na verdade, cada entrevista é mais ou menos 2 horas de entrevista. Então, tá vendo? 2 horas dá, sei lá, 20 páginas.
Então, a Odisseia aqui, eu entrevistei ele durante 1 ano e meio. Então, tu vê que, assim, a comparação é diferente. Então, ela vai me contando essa história, eu vou escrevendo tipo um roteiro, eu vou gravando a primeira entrevista, depois eu vou escrevendo o roteiro, e depois realmente eu vou tentar reconstruir essa história sem mudar o que a pessoa me contou, mas tipo, fazendo uma montagem como se fosse um documentário. Colocando os momentos que eu acho interessante, um depois do outro, talvez eu possa contar até a ordem, não dos acontecimentos, mas a ordem das coisas que ela vai me falar para ficar uma coisa. Então tem um trabalho de reescritura para se tornar uma coisa curta, também com uma certa dinâmica. Mas é engraçado que eu li as 6 histórias e mais uma vez o tema de recomeçar ele permeia. Mesmo sendo histórias que pessoas contaram, não foi um roteiro que tu adaptou, né? Tu criou, tu adapta essas histórias com o roteiro de quadrinho. Mas é uma história sobre amor, sobre vencer dores internas, né? Sobre alguns recomeços. Né? E a palavra recomeço ela se repete o tempo inteiro, né? Recomeçar. E como é difícil, mesmo aqui em histórias tão mundanas, né? Sobre o dia a dia. Mas o começo está ali também inesquecíveis, né? É algo que permite as suas obras, né? Realmente, eu não sei mais uma vez se eu vou poder responder das outras. Por que eu vou responder isso? Recomeçar. O recomeço é justamente pelo contraste, né? Porque se fosse só a mesma coisa, não teria história. É porque é engraçado que são histórias completamente diferentes, né? É sobre um amor, o resgate de um amor de 30 anos, é sobre, tipo, eu vou me agarrar de novo à minha vida. A minha vida foi roubada de mim, né? Eu permiti que minha família roubasse. Sobre medos, né? Mas o tempo inteiro eu preciso recomeçar. Eu acho que as histórias elas meio que mesclam isso, né? Na verdade, eu acho que o que pode ser o vínculo entre essas histórias são provas que todo mundo vai enfrentando na vida, como essas provas vão lhe construindo, como você está conseguindo superar essas provas e viver melhor, ou tentando viver melhor, sabendo que você viveu isso. Agora, com Miguel, a gente acabou terminando o segundo volume, que vai ser lançado agora na França, e vai ter outras histórias, outras temáticas. Inesquecíveis vai ser o volume 2, então. O volume 2 vai ter, por exemplo, a entrevista com o soldado na treme, que era um fotógrafo, e que um dia para outro foi jogado na guerra, né? Aí ele conta a experiência dele, de como é viver no meio dessa guerra. Inclusive eu achei, assim, me perturbou um pouco essa história, porque quando eu recebi essa entrevista, estava num momento que os russos estavam atacando muito a trincheira, a gente fala trincheira dele. E eu até me perguntei, será que agora que eu estou finalizando a história dele, ele está morto? Assim, foi uma coisa... Uma pergunta que eu tinha para tu, Miguel, quando eu te mando as histórias em francês, tu consegue entender o que é que tu lê? Eu não falo francês, mas eu entendo bastante coisa. I'm craving hope in this darkness. You say I'm just a joke, just a joke. Shivers my spine so bad. Swimming in the river takes too much. I'm trying to let go of us, but the truth is what's really your us. My darling, rose and fire. You're a liar. You say, my darling, rose and fire.
just a joke, just a joke. Shivers my spine so